Salve, salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao assunto terceira lei de Newton. Por que continuidade? Porque aqui no nosso canal a gente já tem uma aula em que eu começo a falar desse assunto e também falo da força gravitacional e força normal. Hoje a gente vai falar especificamente da força de tração. Então, após a introdução ao assunto de terceira lei de Newton, eu comecei a falar separadamente aí de algumas forças especiais. Então, já falei de força gravitacional, já falei de força normal e hoje nós vamos falar de tração. Então, presta atenção no vídeo de hoje, se liga só. No caso da força de tração, é o seguinte, quando uma corda ou um cabo ele é utilizado para conectar dois corpos, uma força de tração ela é aplicada sobre eles. O que significa isso? Imagina aqui, ó, eu tenho então essa corda ou um cabo, tá? O que a gente... tudo eu vou chamar de corda, né? Mas pode ser um cabo ou um outro corpo que tenha essa característica, tá? Eu peguei uma cordinha de varal, beleza, né? Peguei um barbante. Que característica que tem que ter para chamar de corda? Eu vou chamar tudo de corda, mas que característica que tem que ter? Ó? A corda ela é considerada sem massa e inextensível. O que significa isso? Se eu puxar a corda, ela não vai ter elasticidade, ela não vai puxar. Se vocês pegarem um elástico e vocês puxarem esse elástico, ele vai esticar e voltar. Isso, ele é extensível, tá? Se eu pegar aqui, ó, vou até pegar o cabo do meu celular aqui. Se eu pegar o cabo do celular e puxar, ele não vai estender. Né? Na verdade, ele vai ficar retinho só que ele não vai esticar, ele não estica que nem um elástico, tá? Então, isso é ser inextensível. Não esticou igual um elástico, ele é inextensível. E ele é considerado sem massa. Então, no meu sistema, ele é considerado sem massa. Se ele tiver essa característica, então eu vou chamar de corda. Então, às vezes pode ser um cabo, pode ser uma outra coisa, só que eu vou chamar tudo de corda aqui para facilitar, tá bom? Então, quando uma corda ela é utilizada para conectar dois corpos, então veja aqui, ó, eu tenho uma caixa e aqui eu tô puxando, eu tô conectando a minha mão ou a mão dessa pessoa aqui e essa caixa. Então, quando uma corda ou um cabo ele é utilizado para conectar dois corpos, uma força de tração é aplicada sobre eles. Agora, veja, eu tenho... Então, imagina que eu estou puxando essa caixinha aqui, né? Então, amarrei uma corda nela e estou puxando, né? Então, como a corda ela é considerada sem massa e inextensível, a força nas duas extremidades são iguais. Então, conforme eu estou puxando, eu tenho uma força, e essa força é sempre a força de tração. Então, veja, a gente já viu força gravitacional, a gente já viu força normal, agora a gente está vendo força de tração. Força de tração é quando eu tenho uma corda que está sendo puxada, né? Ela está sendo usada para conectar dois corpos. Então, veja, eu tenho uma força de tração que sai de uma extremidade e essa mesma força de mesma intensidade sai da outra extremidade. Então, eu tenho forças que é a força de tração que está saindo das duas extremidades. E aí, veja, ó, elas têm módulos iguais, lembra, né? Quando eu tenho uma força vetorial, eu tenho que ter módulo, eu tenho que ter sentido e direção. Ela tem módulo igual, ou seja, se essa força que for de 3 newtons, essa que tá saindo desse corpo aqui, né? Aqui, então, tem 3 newtons, a força que está saindo dessa extremidade aqui também tem 3 newtons. As duas possuem 3 newtons. Porém, então, ou seja, o módulo, que é 3, é igual. Só que vocês estão vendo que, apesar de, inclusive aqui, elas estão até em direções iguais, porque está na horizontal. Então, nesse primeiro exemplo aqui, as duas forças de tração estão na horizontal. Elas estão até, inclusive, na mesma direção, mas estão em sentidos opostos. Ah, professora, pode ter uma direção diferente? Pode. Vamos ver o caso dessa roldana aqui, ó. Então, eu tenho a caixinha e tenho a mão puxando aqui para baixo. Então, veja, aqui, além dela, ela tem módulo, então, imagina que seja os 3 newtons, ela tem módulo, o mesmo módulo aqui, então, essa primeira tração aqui é de 3 newtons, essa segunda tração é de 3 newtons, porém, ó, aqui até direções ela tem diferente. Se você olhar aqui, ó, ela tem... Essa primeira aqui que sai dessa caixa, ela está na direção horizontal, enquanto a que sai da mãozinha que está puxando, até por conta da roldana, né, que muda a direção e muda o sentido, ela está na vertical e está
em sentido oposto, tá? Então, no primeiro exemplo que a gente tem a mesma direção, porque as duas estão na horizontal, né? Só tá em sentido oposto. Nesse segundo exemplo, elas não têm tem o mesmo módulo, mas não tem nem a mesma direção e nem o mesmo sentido. Agora, veja no terceiro exemplo que a gente tem aqui, lembra, se eu tenho uma corda conectando dois corpos, que é o caso aqui, ó, caixinha mais a mãozinha, tô dando aqui o exemplo C, né, caixinha mais a mãozinha, a força que sai de uma extremidade tem o mesmo módulo que sai da outra extremidade. Então, ó, se aqui a força da corda aqui que sai da caixinha é de 3 newtons, a que sai da mãozinha aqui também é de 3 newtons. Agora, veja, aqui elas têm, inclusive, o mesmo sentido, porque ó, as duas estão para cima, tá vendo? Porque ela sai do corpo e vai para a corda, sai do corpo e vai para a corda. Como aqui no primeiro exemplo, sai do corpo e vai para a corda, sai do corpo e vai para a corda. Aqui é a mesma coisa, no segundo exemplo, sai do corpo, que é da caixinha, vai para a corda. Sai da mãozinha, vai para a corda. Agora, veja que aqui, ó, é a mesma coisa. Só que como eu tenho a roldana aqui que está na vertical, então aqui elas têm o mesmo módulo, porque vamos supor que seja 3 newtons, mesmo módulo. Agora aqui, como sai do corpo e vai para sai da extremidade, né, e vai para a corda, né, e nas duas extremidades tem o mesmo módulo, então aqui seria 3 newtons, aqui 3 newtons. Porém, nesse esqueminha aqui, elas têm a mesma direção, porque está na vertical, e o mesmo sentido, porque as duas estão para cima. Então, sempre isso tem que ser analisado. Quando uma corda ela é utilizada para conectar dois corpos, uma força de tração é aplicada sobre eles. E como ela é considerada sem massa e inextensível, ou seja, não estica que nem um elástico, ela só vai ficar, pode ficar assim retinha. Né? Deve, inclusive, porque você está aplicando uma força, ela fica retinha, só que ela não vai esticando, ela não tem elasticidade como um elástico. Então, a força nas duas extremidades são iguais. Veja, qual é a extremidade aqui? A caixa e a mãozinha. Agora, eu preciso sempre olhar para ver. O módulo é igual, então todas as trações aqui, vamos supor que sejam 3, se uma é 3, a outra é 3 newtons. Se uma é 3, a outra é 3, tanto no primeiro exemplo, quanto no segundo exemplo, quanto no terceiro exemplo. Agora, eu sempre tenho que analisar qual é a direção, ou seja, está na horizontal, está na vertical, está num plano inclinado. Se for num plano inclinado, você já sabe até calcular plano inclinado. Está num plano inclinado. Então, primeiro verificar qual é a direção e depois o sentido, para ver se elas vão se anular ou não. Porque veja, se eu pegar aqui o primeiro exemplo e essa tração 1, como ela está na mesma direção, mas em sentido oposto, então se aqui é 3 newtons, aqui é 3 newtons, entre as duas forças de tração aqui, elas vão se anular. Ah, professora, mas se estiver em movimento? Se estiver em movimento é porque essa mãozinha aqui está puxando, ela está fazendo uma força. Agora, a força de tração da corda é a mesma, ela vai se anular. Aqui já não, ó, porque no segundo exemplo, por quê? Porque elas têm, além de direção, ainda sentidos opostos. E no caso do terceiro exemplo, ela seria o quê? Somada, né? Porque, ó, ela está na mesma direção que é na vertical, só que as duas vão no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, elas vão ser somadas ali. Beleza, gente? Galera, eu espero que você tenha aprendido e curtido o nosso vídeo, que realmente a gente esteja ajudando vocês. E se estivermos, galera, por favor, compartilha o vídeo com os amigos para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Combinadinho? Até o próximo vídeo.